por estarem naquela situação. Jorão culpa a Deus por estarem naquela situação. Aí o versículo 11 chega agora a Josafá. E Josafá diz, espera aí. Calma. Não é culpa de Deus, não. Será que aqui no nosso meio não existe um profeta de Deus, um homem de Deus, a quem nós possamos pedir direção? Perceba que lá no início, ele não se preocupou em buscar a direção de Deus. Mas agora os recursos se acabaram. A situação agora estava complicada. E ele diz o que agora? Peraí, agora nós precisamos da direção de Deus. Porque senão nós vamos morrer. Será que não tem ninguém aqui que possamos consultar a Deus? Veja a diferença dos dois. Os dois reis. Jorão diz, é culpa de Deus. Josafá diz, calma, vamos consultar ao Senhor. Calma, vamos ver o que Deus tem para nos falar. Mesmo que nós começamos de forma errada. Quando chegarmos no meio, se reconhecermos o nosso erro lá do início e buscarmos a Deus, Deus ele se revela. Deus ele fala. Amém? Mas nós precisamos entender. Eu errei lá na frente, mas agora eu não quero mais não permanecer no erro. Agora eu quero mudança. Eu não busquei, eu não perguntei ao Senhor se era para mim ir a essa guerra. Mas agora que eu estou aqui no deserto, Deus me dá uma direção. Eu preciso que o Senhor se revele e diga o que nós precisamos fazer para sair dessa situação. Eles estavam no meio do deserto. Não podiam voltar, porque iriam morrer. Não podiam prosseguir, porque iriam morrer. E nem podiam permanecer. Que situação complicada. Jorão não vê possibilidades nenhuma. Simplesmente, ele diz assim, acabou. Acabou os recursos. Não tem mais jeito. É o fim. Mas eu quero te dizer, nunca diga, acabou. Nunca diga, é o fim. Sabe por quê? Porque a última palavra sobre a tua vida, quem declara, quem determina, é o Senhor. Não acabou. Não é o fim. Deus ainda não liberou a última palavra sobre a tua vida. E Deus tem sim uma palavra para liberar sobre a tua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca diga, acabou. Há uma palavra de Deus ainda para ser liberada sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Tome posse. Porque eu creio que tem bênção do Senhor para a tua vida. Você está no deserto? Não diga, vou morrer. Não diga, é o fim. Mas eu digo a você nesta noite, calma. Se acalme. Busque direção de Deus, porque Ele vai te dar a solução. Ele vai te tirar desse deserto. Você vai declarar, eu não vou morrer no deserto. Eu irei sair desse deserto. Porque Deus é quem vai me tirar. Deus vai enviar a providência. Eu não vou morrer. Os inimigos não vão prevalecer sobre a minha vida, não. Porque há uma palavra de Deus liberada para a minha vida. Veja a diferença. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele. E um dos servos do rei de Israel respondeu. Um dos servos responde e diz assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembrei do estudo hoje pela manhã, que existem muitos profetas, falsos profetas, que se dizem, assim diz o Senhor, onde Deus não disse. E existem muitas pessoas buscando revelações, sem nem saber quem é aquela pessoa. E existem pessoas que estão esfriando, que estão morrendo, que estão perecendo, que estão dando crédito ao que esses profetas aí, que se dizem profetas, estão revelando.
Cuidado. Nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Vamos vigiar. Perceba aqui que está dizendo, aqui está quem? Eliseu. Ele tinha nome. Qual era o seu nome? Qual era o nome do profeta? Eliseu. Presta atenção. Aqui está Eliseu. Ele tinha nome. E ele ainda diz mais. Filho de Safate. Ele tinha origem. E mais. Que era o quê? Servo de Elias. Perceba quem era o profeta que Josafá e os reis iriam buscar a direção de Deus através da vida dele. Ele tinha nome, ele tinha origem e ele era servo. Nós precisamos entender a quem nós vamos buscar direção. A quem eu estou indo pedir ajuda. Entenda. Vigie. Para que nós não venhamos cair. Eu preciso buscar direção de Deus. E eu preciso saber a quem eu vou pedir ajuda. Vigie. Em nome de Jesus Cristo. E o versículo 14. Versículo 12. Josafá diz assim. Está com ele quem? O profeta Eliseu. A palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Jorão, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Presta atenção. Sai agora os 3 reis em direção ao profeta Eliseu. Eles vão falar com Eliseu. Mas olha o que é que Eliseu diz. No versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Jorão. Que fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. E o profeta diz assim. Eliseu disse ao rei de Israel. Que tenho eu a ver com você. Olha o que o profeta disse para Jorão. Que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Por que o profeta disse isso? Ao rei Jorão. Que tenho eu a ver com você? Vai buscar, vai consultar os reis, os profetas dos teus pais, da tua mãe. Por que ele disse isso? Ele era filho de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel adoravam os deuses de Baal. Eles buscavam direção dos deuses, dos profetas que serviam a Baal. E ele odiava os profetas de Deus. Está lá em 2 Crônicas. Que Acabe odiava os profetas de Deus. Aí agora chega ele para pedir direção de Eliseu. Eliseu diz, o que é que eu tenho a ver com a tua vida? O que é que tu está fazendo aqui? Vai buscar a direção dos profetas lá dos teus pais. Não é eles que revelam? E a Bíblia ainda diz lá em 2 Crônicas que os profetas que serviam a Acabe, que eram os profetas que adoravam a Baal, eles profetizavam somente aquilo que Acabe queria ouvir. Olha, você vai dizer só o que eu quero ouvir. Você só vai dizer o que é bom. Você só vai dizer que eu vou vencer. Sabe? Era assim os profetas dele. E ele só buscava a direção desses profetas. E odiava os profetas de Deus, porque os profetas de Deus falam a verdade. Queira você ouvir ou não. Então agora ele chega, o profeta Eliseu, para buscar uma direção. E ele diz, o que é que eu tenho a ver com você? Vai buscar a direção dos profetas do teu pai e da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse mais uma vez, não, porque o Senhor Deus é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Mais uma vez Jorão culpa a Deus. Versículo 14. Aleluia. No versículo 14, Eliseu disse, preste atenção, o que Eliseu diz agora. Tão certo como vive o Senhor,
dos exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você. Agora, me tragam um músico. Chega os 3 reis, até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, quando vê o rei de Israel, Jorão, ele diz: o que eu tenho a ver com você? Vai buscar os profetas dos teus pais. Mas ele diz assim: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu não falaria nada, eu mandava vocês irem embora daqui. Eu nem olhava para a sua cara. Preste atenção à importância de andarmos com a pessoa certa. Se fosse somente Jorão ali, o profeta Eliseu não iria falar nada. Simplesmente ia mandar ele embora. Mas ele disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá. Preste atenção à importância de andarmos com pessoas certas. Jorão aqui contemplou um milagre. Por quê? Ele estava com a pessoa certa. Ele pediu ajuda à pessoa certa. No versículo 14 que está dizendo isso. Que foi através de Josafá. Porque Josafá estava com ele. Que o profeta olhou. E ele diz assim: eu vou atender vocês. Tem milagres que você só vai viver porque está andando com a pessoa certa. Tem milagres que você só vai viver porque você está andando com a pessoa certa. Jorão só viveu o milagre, só sobreviveu e experimentou o sobrenatural de Deus porque ele estava acompanhado de Josafá. Quem era o Josafá? Homem de Deus, que tinha intimidade com Deus, que buscava a direção de Deus. E ele foi buscar agora a direção. E agora o profeta diz: me traga um músico. E a Bíblia diz: quanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E agora Deus começa a revelar através do profeta Eliseu. E ele diz assim: este disse, assim diz o Senhor: façam neste vale covas e mais covas. Porque assim diz o Senhor: vocês não sentirão vento e nem verão chuva, mas este vale se encherá de água, e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais. Eles estavam no deserto, perecendo ao deserto, porque a água acabou. E eles não tinham buscado a direção de Deus, mas agora Josafá diz: calma, não é o fim, não acabou. Vamos buscar agora a direção de Deus. E quando eles buscaram a direção de Deus, a Bíblia diz que Deus agora lhe dá estratégias. Deus agora lhe dá uma direção. Cavem covas. Cavem covas neste vale. E o Senhor ainda faz uma promessa e diz assim: ó, vocês não sentirão vento, vocês não verão a chuva, mas estes vales se encherão. É uma palavra profética para a sua vida. Você pode não estar vendo, você pode não estar sentindo, mas a providência está chegando. Você pode não enxergar com os teus olhos naturais, mas o sobrenatural de Deus está acontecendo. Só precisamos buscar a direção de Deus. Só precisamos nos apegar à palavra de Deus. E nós iremos viver, sim, milagres. Eu creio e eu tomei posse dessa palavra. Que o Senhor enviará a providência. E o Senhor ainda diz mais, ó. Através do profeta. Deus ainda diz assim, ó. No versículo 18. Primeiro Deus dá a direção, cavem covas. Aí o Senhor diz ainda, através do profeta Eliseu: vocês não sentirão o vento, vocês não verão a chuva, mas essas covas, esses vales irão se encher de água. E diz mais:
Mas isto, glória a Deus, ainda é pouco aos olhos do Senhor. Tudo isso, a providência vai chegar, o milagre acontecer, eles vão sobreviver ao deserto, eles não vão morrer. Mas a palavra ainda está dizendo aqui, que isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque Deus vai fazer mais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Eles estavam com um propósito, ir guerrear. Eles iam para a guerra, eles queriam vencer o rei Mesa e o seu exército. Chega no meio do caminho, a água acaba. Os recursos todos se acabaram. Mas em meio a tudo isso, Josafá diz, vamos buscar a direção de Deus. Quando eles buscam a direção de Deus, Deus diz para eles assim: cavem covas, não se desesperem, tenham calma, cavem covas, porque eu vou enviar a providência. A chuva vai chegar, os vales vão se encher, todas as covas, os buracos que vocês cavarem vão se encher de água. Vocês vão sobreviver ao deserto. Vocês não irão perecer. E tudo isso ainda é pouco aos olhos do Senhor. Porque o Senhor ainda está dizendo: eu também entregarei os moabitas nas tuas mãos. O que é que Deus está dizendo? Além de eu enviar a providência para vocês aí no deserto, eu ainda darei vitória a vocês. Os inimigos de vocês, eles não irão prevalecer, porque eu entregarei eles nas tuas mãos. É o que Deus está dizendo aqui. Foi o que Deus disse para os reis. E eu creio que Deus não somente enviará a providência, mas o Senhor enviará também a nossa vitória. O Senhor nos dará vitória sobre os nossos inimigos. O Senhor nos dará livramento, porque eu creio no Deus que eu sirvo. O recurso vai chegar. Não se desespere. Espera no Senhor. Busca a direção de Deus, porque Ele tem muito mais para fazer. E a Bíblia ainda diz assim, eu já vou encerrar. Cortarão todas as árvores frutíferas, ainda é a direção de Deus. Taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E o versículo 20. Deus não disse que ia mandar chuva. Deus disse, vocês não vão sentir o vento e não verão a chuva. Mas a água vai chegar. Os vales vão se encher. Deus não disse? Disse. Agora o versículo 20. Contempla. E aconteceu no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã. Que foi que aconteceu? Eis que água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Deus disse, vocês não vão sentir, vocês não vão ver, mas eu vou enviar. A água vai chegar. Aí Deus dá a direção, Deus dá estratégias, o que eles precisavam fazer. Cavem covas. Porque eu vou encher esse vale de água. Eu vou enviar o sustento, eu vou enviar o recurso, eu vou enviar a providência. E mais, eu ainda darei livramento. Aí quando eles chegam agora no dia seguinte, eles estão agora entregando o sacrifício da manhã. Enquanto eles estavam entregando o sacrifício da manhã, a Bíblia diz aqui, eis que água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. Deus disse e Deus cumpre, porque Ele é Deus. Quando nós buscamos a direção de Deus, queridos, Deus, Ele se revela. Deus, Ele dá estratégias, Deus dá direção. E Ele cumpre o que Ele diz. E para encerrar, versículo 21. Aleluia. Deus deu vitória ao seu povo. No versículo 21, a minha Bíblia diz assim, a derrota de Moabe. Deus disse que ia enviar a chuva, não foi? Que os vales seriam cheios. E Deus disse o que mais? Isto ainda é pouco.
Porque eu vou entregar os moabitas nas mãos de vocês. Não foi? Foi. Agora chega o versículo 21. Onde tem aqui a derrota de Moabe. Porque Deus, ele cumpre. E a partir do versículo 21, eu não irei ler, fazer um resumo aqui. Nós vemos aqui o Senhor, ele confundindo os inimigos. Deus, ele vai fazer com que os teus inimigos, eles sejam confundidos. Que eles próprios se destruam. Ele vai confundir aqueles que se levantam contra você. Sabe, o mal vai chegar e o Senhor vai criar situações que os teus inimigos vão estar diante de você, mas eles não vão te ver. Porque o Senhor irá confundir eles. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas que Josafá estava numa guerra. E ele estava com as suas vestes de rei. E chegou agora os exércitos e soldados para matá-lo. Porque achavam que ele era o rei de Israel. E quando ele estava ali naquela situação, cercado pelos inimigos, a Bíblia diz que ele clamou. E quando ele clamou, Deus confundiu os inimigos. O exército que estava ao redor dele, os inimigos que estavam ao redor dele para destruir. A Bíblia diz que eles correram. Quando eles saíram, eles perceberam que aquele não era o rei que ele queria matar. Está vendo como Deus faz? Quando nós clamamos, Deus, ele nos livra. E aqui no versículo 21, a partir do versículo 21, o Senhor ainda entregou os moabitas nas mãos de Israel, porque Deus havia dito que daria vitória a eles. Então Deus entrega os moabitas nas mãos de Israel, que ao se levantarem de madrugada, olha o que Deus faz. Quando os moabitas se levantaram de madrugada, a Bíblia diz que eles confundiram o reflexo do sol, do amanhecer, com sangue. Olha, veio a chuva. Os vales estavam cheios. Aí nasce o sol. O reflexo do sol na água fez com que os inimigos fossem confundidos. Eles olharam para a água e eles viram reflexo. E o reflexo do sol deixou a água avermelhada. Quando eles olharam, eles enxergaram sangue. Olha o que Deus faz. E ali, o reflexo do sol do amanhecer, eles enxergaram como se fosse sangue. E foram de encontro a Israel. Aleluia. Porque eles pensavam que todos já haviam lutado contra si e sido mortos. Mas ao chegarem lá, depararam-se com todo o exército de Israel preparados para lutar e ainda tomar a cidade e conquistar mais uma vitória para o povo de Deus. Deus disse que iria entregar nas mãos de Israel os moabitas. E agora eles estão ali nas suas tendas. O exército dos Moabes, eles estavam em suas tendas. E a Bíblia diz que agora, ao amanhecer, o sol nasceu. O reflexo do sol sobre a água fez com que os inimigos enxergassem aquela água como se fossem sangue. E eles entre si disseram assim: eita, que os 3 reis se destruíram, eles lutaram e eles todos estão mortos. Vamos agora atacar Israel, porque agora nós teremos vitória. Quando chegaram lá, o que aconteceu? Todo o exército de Israel estava preparado, esperando para lutar, para guerrear e conquistar a cidade de Moabe. E mais uma vitória para o povo de Deus. É assim que Deus faz. E o Senhor confundirá, aleluia, o seu inimigo, e onde muitos veem a sua morte, na verdade, será o reflexo do renascer de um novo dia em sua vida. Sabe aqueles que olharam e disseram assim: morreu? Ou vai morrer? Vão ter que contemplar um novo dia, um novo amanhecer na tua vida. Vão ter que olhar para você e enxergar um reflexo em você. Sabe que reflexo é isso? É esse?
é Deus te dando mais um dia, mais uma oportunidade para você recomeçar e todos irão ter que contemplar a tua vitória. Por quê? Porque você buscou a Deus. Porque você busca a Deus. Os inimigos acharam que o povo de Deus tinha morrido. Quando eles viram aquele reflexo, morreu todo mundo. E o que foi que eles fizeram? Cantaram vitória antes do tempo. Tem aquele povo que faz corrida, e corre, né? Os corredores, atletas. E eu já vi alguns que, quando estão chegando pertinho da fila, daquela linhazinha da vitória, começam, uhul, né? Ganhei, se empolgam tanto. E ainda falta um passo para chegarem. Aí vem outro lá desesperado, passou ele. Por quê? Porque ele contemplou a vitória antes do tempo. Foi o que os inimigos de Israel fizeram. Eles estavam festejando, contemplando antes do tempo. E o que foi que aconteceu? Quebraram a cara. Deus deu vitória ao seu povo. Deus tem vitória para você. Sabe por quê? Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra? Você vai para casa abençoado através dessa palavra? Eu quero dizer a você, creia nos profetas de Deus. Busque direção.